Faz o seguinte, descubra um jeito de viver o seu trabalho, a sua riqueza, a partir dos valores cristãos. Não é nenhum pecado ser rico. Não é pecado ser rico. Pecado é ser sovino, né? Não querer dividir o que se tem. Pecado é não querer dividir aquilo que se é. Então, se você tem influências sociais, faça de tudo para realizar um trabalho bonito na sociedade que você vive. Não seja aquela madame fútil, por exemplo, né? A gente encontra tanta madame fútil que a única preocupação que ela tem é o último pó que saiu para aquilo, o último creme para esticar a ruga, né? Ou o cabeleireiro, a última tinta. Não, porque essa futilidade, ela não permite que você viva o que há de mais bonito no seu coração. Deus entra na nossa vida para purificar os nossos excessos. Então você tem todo o direito de ser uma madame, uma mulher bonita, bem arrumada, que você tem condições para isso, mas ao mesmo tempo você tem sensibilidade para viver com simplicidade, para dividir o que você é e o que você tem com as pessoas que você conhece. Aliás, eu acho que uma pessoa só é fina à medida em que ela é educada também, né? À medida em que ela sabe acolher as pessoas que estão próximas, em que ela não está em cima do salto olhando todo mundo de longe e achando que ela é melhor que todo mundo. Não. Eu fico vendo isso no trabalho que a gente realiza, né? Quanto mais influente a gente vai ficando sobre uma sociedade, maior é a responsabilidade que a gente tem de agir socialmente, gente. Quanto mais reconhecimento tem o nosso trabalho, maior é a nossa responsabilidade de unir o nosso nome, o nosso dinheiro, aquilo que rende do nosso trabalho, com as necessidades que estão aí do nosso lado. As instituições de caridade, aquelas realidades que precisam materialmente e espiritualmente de nós. Tão bonito a gente unir, né, as nossas forças para a gente poder fazer bem àqueles que precisam de nós. Isso é apressar o reino, isso é viver a graça da igreja. E isso é você purificar. Não tem que se sentir culpado por você ter mais condições. Não, pelo amor de Deus. Quem dera todo mundo tivesse as mesmas oportunidades que você. Agora, não permita que a lógica do capitalismo venha lhe retirar a sua capacidade de ser boa, a sua capacidade de ser sensível, porque o grande problema do capitalismo é que, em nome da produção e da venda, se passa por cima de todo mundo. Desvaloriza-se a pessoa para valorizar o dinheiro. Pobre não tem valor dentro do contexto capitalista, porque ele é apenas um instrumental para chegar lá. Quantas pessoas escravizadas nos seus mecanismos de trabalho, justamente porque tem patrões que não pensam no bem do outro. Só quer usar o outro como um mecanismo para alcançar dinheiro, poder. É contra isso que nós precisamos trabalhar. Mas não significa que agora nós vamos ter que fazer o mundo ficar pobre. Não, não é isso não. A pobreza que a vida religiosa propõe, que a vida sacerdotal propõe, é muito mais do que pobreza material. É a capacidade de acolher aquele que chega. E, por exemplo, quantas congregações são riquíssimas? O grande pecado que essas congregações podem realizar é justamente no momento em que elas se fecham na riqueza que têm e não fazem nada pelos pobres. Não é verdade? Quando você percebe que o dinheiro é administrado para ficar rendendo isso, aquilo, papapá, mas não existe nenhum comprometimento social com a sociedade. Isso nós não podemos admitir. E é aqui que a gente tem que entrar. Não tem que fazer a crítica das congregações, da igreja, não. Tem que fazer a crítica a partir de mim. Eu sou padre Fábio, eu tenho um trabalho, eu luto no meu dia a dia, eu trabalho para sobreviver, sou eu que pago as minhas contas, eu sobrevivo daquilo que eu faço. Mas e agora? Como é que eu administro o que rende do trabalho que eu realizo? Eu estou sendo capitalista? Ou eu estou tendo uma sensibilidade social com aquilo que rende o trabalho que é meu? Aí você se faz essa pergunta também. Você não precisa ser padre para se perguntar isso. Andressa, e é essa pergunta que todos nós temos que fazer para a gente poder dormir em paz com a nossa consciência. Hoje o mundo está marcado pela necessidade, tanto material quanto espiritual. Eu esbarro nas duas e tenho pedido cada vez mais a Deus a graça de não ficar insensível a nenhuma delas. O que a gente puder fazer, nós temos que fazer. Eu, por exemplo, nasci numa família pobre. Meus irmãos são pobres até hoje. Ajudar os meus irmãos, para mim, é uma responsabilidade social. Estou errado? Não estou. Não adianta nada eu ficar fazendo as minhas caridades lá para a instituição tal, se de repente eu não estou sensível à necessidade dos meus irmãos.
Isto é uma responsabilidade que se impõe ao meu coração sempre. Quando eu precisei assumir uma nova postura de vida, justamente por causa disso, precisava cuidar da minha mãe. É uma responsabilidade social que eu tenho. Mas isso não me fecha no meu mundo com as minhas necessidades, não. E à medida do possível, à medida que eu tiver condições, eu quero ajudar os meus irmãos. Eu quero dar a eles possibilidades de melhoria na vida. Eu amo. São pessoas que são importantes para mim. Será que você vive aquilo que Deus lhe dá somente para você? Ou você está tendo sensibilidade para perceber as pessoas que estão do nosso lado? Aí eu falo para você também. Para você que nos assiste agora e que de repente é verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Não é problema você ter o fruto do seu trabalho. Se o seu trabalho lhe rendeu muito, se a sua profissão lhe deu muito dinheiro, não é nenhum problema. O problema é o que você faz com o que a sua profissão lhe deu, com o que o seu cargo lhe deu. É tão triste, minha gente, quando você percebe que uma pessoa, ela assume um posto de poder e ela vai tratando as pessoas mal por causa disso. Tem o olhar sensível para perceber o outro. Essa é a maior beleza que eu vejo numa pessoa. Quando ela tem dinheiro, ela é bem sucedida, ela é uma pessoa famosa, ela é uma pessoa que alcançou muita coisa na vida, mas ela não perdeu a sensibilidade de olhar as pessoas simples nos olhos e tratá-las bem. Mesmo porque não há riqueza maior e mais bonita nessa vida do que você ter um ser humano sensível às necessidades do seu tempo. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem o medo. Mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Porque quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos, e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano, que eu tenho identificado,
é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso. Porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém. Eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Hoje estou com o coração bastante doído. Ontem à noite, Padre Edson, um grande amigo meu, coordenador da pastoral de Taubaté, sofreu um acidente gravíssimo na Presidente Dutra. Era noite, passei boa parte do dia com ele ontem, havíamos combinado que sairíamos, iríamos almoçar hoje,
Se não chegasse tarde ontem, iria ligar para a gente poder sair para jantar. Padre Edson sofreu esse acidente, seu Salvador que estava com ele morreu na hora, e a outra pessoa que estava atravessando a pista também morreu. E o Padre Edson está em um estado bastante grave no hospital em Taubaté. E desde ontem, quando eu fiquei lá no hospital até de madrugada, a gente naquela ânsia de querer estar do lado de quem a gente ama, não é verdade? Mesmo que você saiba que a sua presença não vai alterar muita coisa. Eu fiquei pensando, e naquele curto intervalo de tempo ali na porta daquele hospital, acho que 1 hora e meia, com os outros padres, o Dom Carmo, eu fiquei pensando no quanto que nessa vida nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar amoroso sobre o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com o outro com a mesma qualidade que Jesus estava com seus amigos? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de olhar o outro com amor? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida? Padre Edson, que até então estava ali, naquele encontro lá da diocese, todo cheio de vida, todo feliz, cheio de planos, de repente, no hospital, inconsciente, num processo grave. E essa é a vida. Numa fração de segundo tudo muda, minha gente. E a sabedoria consiste em nós abrirmos os olhos para aquilo que nós temos agora. É agora. É fugaz demais. O que hoje você tem, pode ser que não tenha mais amanhã. E não se trata de criar um desespero, uma angústia, uma ansiedade. Não. Se trata de tomar clareza daquilo que nós temos hoje. A qualidade do nosso amor. É amor de gratuidade, é amor de misericórdia ou não? E a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe o tempo todo ter os olhos de Jesus ou não? E a gente sabe, por experiência própria, que quando a gente deixa vencer o amor de gratuidade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, menos preconceituosas, mais amorosas e mais felizes. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Obrigado pela oportunidade de estabelecer este encontro com você. Lembrando que a existência é essa dinâmica mesmo. Todo dia a gente parte, todo dia a gente chega. De alguma maneira nós estamos nos deslocando. A existência é essa dinâmica. É este movimento que não cessa. Quantas vezes hoje, eu parti? Quantas vezes hoje eu voltei? São muitas as partidas, são muitas as chegadas que acontecem dentro de nós no mesmo dia. Porque o ser humano é capacitado desta possibilidade de sair de si, de ir além, de sonhar, de avançar territórios, de ultrapassar os limites que lhe são próprios. É dom humano a capacidade de ir além. E todos os dias nós somos convidados a fazer isso. Quantas vezes hoje, dentro do meu coração,
Partidas e chegadas foram sacramentadas. Que chegar e partir são dois lados de uma mesma viagem. O trem que chega é o mesmo da partida. E é assim que nós estabelecemos essa dinâmica de viver e de morrer um pouco todos os dias. Nascemos de novo todas as vezes que nós permitimos que a vida venha nos afetar com seu poder de novidade. Quando de repente, num fim de tarde, você permite que aquela luz possa lhe trazer os mesmos entusiasmos que o nascer do sol. Por que não? Ou quando a gente olha para um céu estrelado, vê ali uma lua se mostrando em seu encanto, com sua beleza, e você descobre que, mesmo estando à noite, você pode amanhecer. Essa é a dinâmica da vida, né? É o dom de ser feliz, de ser capaz, de você administrar bem a oportunidade de ser quem você é, de continuar se encantando com a vida. Porque por mais que eu viva uma dinâmica de chegar e partir muito intensa, eu corro o risco de virar uma rotina desagradável isso. E a minha missão não pode ser uma rotina desagradável. Ninguém pode, por mais rotineira que seja a vida, ninguém pode permitir que sua vida seja uma rotina desagradável. Mesmo cumprindo aquele ritual todos os dias de levantar, de sair, de chegar, de estar no mesmo ambiente de trabalho, de encontrar com as mesmas pessoas, eu creio que exista dentro de nós uma possibilidade de tornar isso tudo muito novo, que é justamente a capacidade de encantar-se. A vida humana fica muito mais interessante quando nós somos educados para esse encantamento, para esse vislumbre, né? Eu ter a capacidade de me ficar deslumbrado com aquilo que vejo, de me encantar. Aristóteles, quando estava lá selecionando os livros da física, ele descobriu que alguns livros falavam de realidades que não eram físicas, que tocavam as dimensões da alma, do espírito, dos sonhos. Aí o que ele fez? Ele separou na biblioteca. Esses livros são da física, são os estudos de tudo aquilo que é natural, humano, físico, concreto, orgânico. Estes não, estes falam dos sonhos, são pensamentos que ultrapassam a realidade concreta. Aí então isso é metafísica, está além da física. Todos nós somos metafísicos também, né? Porque eu ultrapasso os limites do meu corpo o tempo todo. Porque de repente eu estou paradinho, sentado lá no meu sofá, mas o meu coração está me levando a lugares que já nem existem mais. Ou está me fazendo encontrar pessoas que amo e que já estão distantes no tempo, distantes na geografia, ou já foram até mesmo sepultadas. Essa capacidade humana de ir além. A metafísica, essa parte da filosofia que estuda aquilo que vai além da física, ela fala que o assombro é o momento em que o ser humano se encanta. Alguma coisa ficou grande demais diante dos meus olhos, me inquietou a ponto de querer investigar, entrar, adentrar aquele território tão especial, tão cheio de mistérios e que me seduz. A vida humana é assim. De vez em quando nós encontramos pessoas que provocam esse assombro em nós, não é? São os amigos que nascem, são os amores que nascem, quando você descobre que o outro é um território que ele não morre naquela matéria, mas ele tem tanta coisa interessante que você resolveu ir além com ele. E você viver esse assombro todos os dias, mesmo que a vida possa parecer sempre igual, você se encantar com ela. A minha religião é um instrumental para que eu não perca isso. Jesus o tempo todo ensinou isso, encantar-se com a vida. Como é que Jesus fazia isso? Fazendo com que aquelas pessoas descobrissem dentro dos seus corações, tão cheio de velharias, né? Corações muito envelhecidos, muito machucados pela vida, no meio de tanto monturo, encontrar ali alguma coisa que brilhasse. E não é que a gente precisa disso mesmo? De vez em quando a gente vasculhar a velharia que mora dentro de nós, não é? Não é assim? Você encontrar no meio dos sonhos antigos,
das desilusões, dos desafetos, das desarmonias, você ousar, primeiro acreditar que ali existe alguma coisa que ainda brilha, e aí depois ir à luta, ir à busca. O Deus a quem amamos, a quem reverenciamos, nos mostra isso, nos indica esse caminho. Domingo agora nós refletimos sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é uma luz que nunca se apaga. E ainda que ela esteja escondida nas velharias do nosso coração, a gente pode encontrar por ela. E a gente vai sendo mais feliz à medida em que a gente, no meio de tantas coisas antigas dentro de nós conseguimos encontrar alguma coisa que nos motive, que nos leve além. Obrigado pela oportunidade de estabelecer este encontro com você. Lembrando que a existência é essa dinâmica mesmo. Todo dia a gente parte, todo dia a gente chega. De alguma maneira nós estamos nos deslocando. A existência é essa dinâmica. É este movimento que não cessa. Quantas vezes hoje, eu parti? Quantas vezes hoje eu voltei? São muitas as partidas, são muitas as chegadas que acontecem dentro de nós no mesmo dia. Porque o ser humano é capacitado desta possibilidade de sair de si, de ir além, de sonhar, de avançar territórios, de ultrapassar os limites que lhe são próprios. É dom humano a capacidade de ir além. E todos os dias nós somos convidados a fazer isso. Quantas vezes hoje, dentro do meu coração, partidas e chegadas foram sacramentadas. Que chegar e partir são dois lados de uma mesma viagem. O trem que chega é o mesmo da partida. E é assim que nós estabelecemos essa dinâmica de viver e de morrer um pouco todos os dias. Nascemos de novo todas as vezes que nós permitimos que a vida venha nos afetar com seu poder de novidade. Quando de repente, num fim de tarde, você permite que aquela luz possa lhe trazer os mesmos entusiasmos que o nascer do sol. Por que não? Ou quando a gente olha para um céu estrelado, vê ali uma lua se mostrando em seu encanto, com sua beleza, e você descobre que, mesmo estando à noite, você pode amanhecer. Essa é a dinâmica da vida, É o dom de ser feliz, de ser capaz, de você administrar bem a oportunidade de ser quem você é, de continuar se encantando com a vida. Porque por mais que eu viva uma dinâmica de chegar e partir muito intensa, eu corro o risco de virar uma rotina desagradável isso. E a minha missão não pode ser uma rotina desagradável. Ninguém pode, por mais rotineira que seja a vida, ninguém pode permitir que sua vida seja uma rotina desagradável. Mesmo cumprindo aquele ritual todos os dias de levantar, de sair, de chegar, de estar no mesmo ambiente de trabalho, de encontrar com as mesmas pessoas, eu creio que exista dentro de nós uma possibilidade de tornar isso tudo muito novo, que é justamente a capacidade de encantar-se. A vida humana fica muito mais interessante quando nós somos educados para esse encantamento, para esse vislumbre, Eu ter a capacidade de me ficar deslumbrado com aquilo que vejo, de me encantar. Aristóteles, quando estava lá selecionando os livros da física, ele descobriu que alguns livros falavam de realidades que não eram físicas, que tocavam as dimensões da alma, do espírito, dos sonhos. Aí o que ele fez? Ele separou na biblioteca. Esses livros são da física, são os estudos de tudo aquilo que é natural, humano, físico, concreto, orgânico. Estes não, estes falam dos sonhos, são pensamentos que ultrapassam a realidade concreta. Aí então isso é metafísica, está além da física. Todos nós somos metafísicos também, Porque eu ultrapasso os limites do meu corpo o tempo todo. Porque de repente eu estou paradinho, sentado lá no meu sofá, mas o meu coração está me levando a lugares que já nem existem mais. Ou está me fazendo encontrar pessoas que amo e que já estão distantes no tempo, distantes na geografia,
ou já foram até mesmo sepultadas. Essa capacidade humana de ir além. A metafísica, essa parte da filosofia que estuda aquilo que vai além da física, ela fala que o assombro é o momento em que o ser humano se encanta. Alguma coisa ficou grande demais diante dos meus olhos, me inquietou a ponto de querer investigar, entrar, adentrar aquele território tão especial, tão cheio de mistérios e que me seduz. A vida humana é assim. De vez em quando nós encontramos pessoas que provocam este assombro em nós, não é? São os amigos que nascem, são os amores que nascem, quando você descobre que o outro é um território que ele não morre naquela matéria, mas ele tem tanta coisa interessante que você resolveu ir além com ele. E você viver esse assombro todos os dias, mesmo que a vida possa parecer sempre igual. Você se encantar com ela. A minha religião é um instrumental para que eu não perca isso. Jesus o tempo todo ensinou isso, encantar-se com a vida. Como é que Jesus fazia isso? Fazendo com que aquelas pessoas descobrissem dentro dos seus corações, tão cheio de velharias, né? Corações muito envelhecidos, muito machucados pela vida, no meio de tanto monturo, encontrar ali alguma coisa que brilhasse. E não é que a gente precisa disso mesmo? De vez em quando a gente vasculhar a velharia que mora dentro de nós, não é? Não é assim? Você encontrar no meio dos sonhos antigos, das desilusões, dos desafetos, das desarmonias, você ousar primeiro acreditar que ali existe alguma coisa que ainda brilha, e aí depois ir à luta, ir à busca. O Deus a quem amamos, a quem reverenciamos, nos mostra isso, nos indica esse caminho. Domingo agora nós refletimos sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é uma luz que nunca se apaga, e ainda que ela esteja escondida nas velharias do nosso coração, a gente pode encontrar por ela. E a gente vai sendo mais feliz à medida em que a gente, no meio de tantas coisas antigas dentro de nós, nós conseguimos encontrar alguma coisa que nos motive, que nos leve além. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Que às vezes a gente fica interpretando, né? Que Deus egoísta é esse que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não é não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar a categoria máxima as minhas possibilidades. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto.
porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado, porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até num primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nela, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim. Que não encontra motivos para a sua alegria. Que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro. Não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje,
não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa. Assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando, claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão.
Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida. Que bobagem. Deus nos segura na nossa mão, é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. E às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico
Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala, e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Padre Fábio, e o senhor falava sobre decisões e viver as consequências das nossas decisões. Minha dúvida é, sempre sofreremos com as consequências das decisões que tomamos ou depois de uma má decisão, Deus pode intervir em meu favor? Digo isso pela minha história. Antes de conhecer o Senhor, vivi uma vida completamente desregrada. Não tinha comprometimento com as pessoas, principalmente com os homens com os quais eu me envolvi. Depois de conhecer melhor Jesus, eu me arrependi e desde então busco viver a castidade e viver relacionamentos corretos. Sempre achei que a partir do momento que eu tomar decisões corretas, eu conheceria um rapaz e teria a oportunidade de conhecer uma família, que é o maior sonho do meu coração. Mas isso ainda não aconteceu. Então minha dúvida é, terei que sofrer para sempre as consequências das minhas decisões erradas? Meu tempo de consertar as coisas acabou? Só que para Deus nada é impossível, mas eu tive algumas oportunidades e não as aproveitei. Isso determinou o final da minha vida? Minha filha, uma coisa é certa, quanto mais rápido a gente decide, mais fácil é a mudança acontecer dentro de nós, né? Só não tem solução para quem já morreu. O resto ainda dá tempo. E é muito bom a gente acreditar nisso. A gente colocar as nossas esperanças naquilo que a gente pode realizar. Veja bem você que muitas vezes na nossa vida nós criamos um contexto de escolhas tão erradas e a gente vai estendendo aquilo sem nenhum compromisso de mudança. Quantas vezes na nossa vida a gente não mediu as consequências dos nossos atos e este tempo se prolongou por 20, 10, 30 anos. Às vezes você tem uma pessoa que o processo de escolhas foi tão danoso que depois ela já não se sente mais encorajada para mudar. Agora, a minha experiência me leva a compreender que quanto pior é a escolha de hoje, maior será a dificuldade de lidar amanhã com elas. Então a gente precisa ter essa clareza.
Por exemplo, se eu faço a opção pelo crack, pela cocaína hoje, eu estou escolhendo drogas pesadíssimas, que terão consciências neurológicas em mim. As consequências das drogas, elas são neurológicas também. Quantas vezes você encontra jovens aí de 20 e poucos anos, dementes, por causa do uso prolongado de entorpecentes? O uso do entorpecente causa demência nas pessoas. Então a gente precisa sempre, toda vez que a gente encontra uma pessoa num processo destrutivo, que está nascendo das escolhas que ela está fazendo, você precisa tirá-la o mais rápido daquilo. Agora, geralmente, essas escolhas afetivas, elas deixam marcas na nossa vida, na nossa alma, que somente a partir de Deus a gente pode consertar. E quando eu falo a partir de Deus, eu não falo só rezar não, viu? Eu estou falando de todos os recursos que nós podemos nos utilizar para que Deus haja em nós. Quando eu tenho esta consciência de buscar uma terapia, para eu me reconciliar com o meu passado, eu estou dando uma chance a Deus. É tão bonito você identificar nas pessoas, através de um tratamento psicológico, psiquiátrico, o reconhecimento, olha, eu preciso de ajuda. Deus começa a ter chance na vida daquela pessoa. Porque o pior problema da neurose é o neurótico não reconhecer que é. Às vezes você encontra as pessoas, às vezes a gente mesmo, a gente se esconde nas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Quantas pessoas eu agora mudei, eu não preciso de ajuda porque eu sou capaz de mudar sozinho. Mentira, aquilo dura 2, 3 meses, depois você vê as pessoas agindo da mesma forma, com a mesma grosseria, tratando mal do mesmo jeito que tratava antes. Então, o que corrige as consequências das nossas escolhas é a coragem, primeiramente, a coragem que a gente tem que ter de encará-las, assumir os erros, A gente não vai mudar se a gente não assume o erro cometido. Então, você reconciliar-se com a vida afetiva passada, o melhor jeito é você começar a dar um direcionamento a partir da própria consciência que você toma. Eu não agia de um jeito certo. E aí, a partir disso, agora, consertar. À medida que o tempo passa, vai ficando difícil. E hoje, não é só você que enfrenta o problema de encontrar alguém que quer casar. Que hoje, verdadeiramente, está muito difícil. Está uma crise danada, O povo está tudo solteiro, apavorado, e o tempo está passando, e está marcando o tempinho, riscando o calendário, e o príncipe não chega, e nem o sapo, e aí já não tem mais príncipe, não tem sapo, não tem cavalo branco, não tem mais nada. O conto de fadas está esfacelado, Hoje, infelizmente, as pessoas estão indispostas para as relações duradouras. Aquela análise do Bauman é muito pertinente aos dias de hoje, quando ele fala o amor de hoje é líquido, ele escoa das mãos, ele vaza. Agora, o grande problema também é onde as pessoas procuram, Pessoas que querem casar e não vão encontrar. Geralmente nos lugares que frequentam, nas baladas que vão ali, ninguém está muito disposto a casamento não. Eu sempre falo, sabe onde é que estão os rapazes que querem casar? Na construção civil. Esses rapazes de carteira assinada, bonitinho, desde pequeno, já quer construir uma família, são pobres, mas estão lá loucos para construir uma família. Não sei não, esses baladeiros de plantão, esse povo muito bonito, muito cheio de oportunidade, geralmente não estão querendo não. Agora lá na construção civil você ainda acha quem quer casar. Lá na roça, na lavoura. Agora, eu não sei se você quer ir lá, Não sei se você está com muita disposição para ir. Estou brincando, não é o seu caso, Mas muitas vezes a pessoa certa existe, mas ela está no lugar errado. Ela não está naquele lugar que convencionalmente você busca, E tem gente que tem uma ilusão. Eu acho que lá no meu grupo de oração eu vou arrumar alguém para casar. Isso aí não, viu? Tá dentro do grupo de oração não é garantia de nada, O mais importante numa pessoa é o caráter dela, é aquilo que você percebe no momento que você começa a conviver. O namorado que você tem hoje, se você observa bem, e se você dá bem, solta bem a corda para você ver onde ele pode ir, aí você sabe o marido que você vai ter no futuro. O ser humano é assim, gente, não tem muito mistério não. Os mistérios existem, mas estão em outras dimensões. O ser humano é muito... claro, ele está cheio de mistérios, cheio de coisas que você não consegue absorver, mas é só observar bem. É só você ter coragem de olhar para a pessoa que você diz que ama, com honestidade, com sinceridade. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. O que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de viver, que eu não fique desanimado de existir. Porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, à primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo esse elan vital, e a gente vai agregando sempre mais valores para que esse elan vital seja sempre sustentador. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias, vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica, eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson, e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo é da coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou, as metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz, compreendendo que felicidade, neste caso, não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você, de alguma maneira, projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Tantos testemunhos, tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades que, se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo e depois fica impossível de superá-las. É igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede, mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio.
Porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. Mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise. Poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando. Para que você possa ter uma ação efetiva que tenha possibilidade de modificar, que tenha possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perdê-la com goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece dormir bem. É direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já, e você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que, se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.